Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um webinar da série Tendências do ISD, da Bridge 3. Nós vamos tratar sobre como se preparar para o próximo ciclo de relato. Vamos bater um papo aqui e ao final nós vamos responder as perguntas que vieram antecipadamente, depois as perguntas de vocês também aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, deixa no chat que ao final, a gente vai organizar as respostas e também quem segurar as pontas aqui até o final vai participar do sorteio, né, de um livro muito interessante e é um prazer recebê-los e recebê-las aqui. A gente vai começar então. Vamos lá, Nath. Bom, a gente falou o título, né, do nosso webinar. Essa é uma época realmente bastante é, crítica, né, para início dos próximos ciclos de relato. Acho que todos devem até já estar cansados, né, do primeiro semestre, aí fechamento de relatórios. Há também muitas dúvidas sobre padrões, estruturas, todas as notícias que surgem no mercado. Então, a gente achou interessante fazer essa discussão nesse momento para trazer alguns elementos para vocês, para gerar uma conversa aqui e trazer conhecimento aqui para nossa rede. Pode passar, por favor. Então, aqui só nos apresentando brevemente, né? A Brit 3 tem uma equipe majoritariamente de mulheres, né? Mas é uma coincidência, né? Não é uma preferência. Nós estamos aí no mercado há alguns anos, nessa área de educação e também de soluções em consultoria junto às empresas e diversas outras instituições. Falando especificamente de mim, né, eu tenho uma formação, primeiramente aqui em engenharia aeronáutica, não vou nem falar quando eu me formei, faz muito tempo, mas trabalhei aí mais de 30 anos em diversas empresas na gestão das empresas, aí fiz especializações nessa área, depois fiz um mestrado em educação, trabalhei 20 anos na empresa familiar, que é uma editora de livros científicos técnicos profissionais, que também abriu uma área de educação, e fiz uma transição de carreira há alguns anos para ser conselheira de empresas. Foi quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, me especializar nessa área, e criamos a Bridge 3 com boa parte das pessoas que estão aqui conosco. E aí a gente continua estudando, né? Porque o estudo ele faz parte do nosso aperfeiçoamento diário, né? Eu vou passar aqui para a Sônia se apresentar também. Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos. Eu acho que eu já conheço alguns e algumas que estão aí na sala, né? Eu sou a Sônia Coutinho, eu tenho aí 24 anos dedicados à docência, à pesquisa, projetos socioambientais e consultorias, né? Eu ponho ali do ladinho que eu tenho o DNA USP, mas eu acho que eu tenho, né? Quase o DNA, porque eu me formei na USP, também não vou dizer o ano, né? E me mantive lá até há poucos anos atrás, né? Muito poucos anos atrás. Então, acho que ficou até incrustado no DNA da gente. Também na Bridge, já desde o início da Bridge, né? E no Instituto CIADES, que eu desenvolvo aí um lado meu de projetos socioambientais com jovens, com jovens em vulnerabilidade, que é aí minha menina dos olhos, né? E no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Mudanças Climáticas, eu desenvolvi aí um projeto junto a esse instituto. Então, é mais ou menos essa o meu percurso, né? Como vocês podem ver, eu estou totalmente ligada à pesquisa, à docência, e sempre estudando, né? Então, vou passar agora para a Amanda, para ela se apresentar também. Então, boa noite, tudo bem, gente? Pode passar, Nath, por favor. Eu
sou formada em biologia, então as nossas formações são diversas, né? E depois tenho o mestrado e o doutorado na área de saúde ambiental, trabalhando com indicadores de sustentabilidade, com gestão também, né? Ambos na Faculdade de Saúde Pública da USP. Depois também fiquei vinculada por alguns anos ao Instituto de Estudos Avançados da USP, fazendo um pós-doutorado também lá. Ainda também na área acadêmica tem o núcleo de pesquisa, que é voltado para o impacto da Agenda 2030, o impacto dos programas de pós-graduação ligados às ciências ambientais na Agenda 2030. Então, eu tenho esse pezinho também acadêmico, tentando enxergar essas correlações entre a pesquisa e o impacto em sustentabilidade, né? Também sou conselheira suplente do CRBio 01 atualmente, na gestão atual do conselho também, que é o Conselho Regional, né, de Biologia. Sou ligada também ao Instituto SEADS, então eu e a Sônia, a gente tem, além, lógico, todas nós ligadas à Bridge desde o início, temos também em comum, essa ligação com os projetos socioambientais, né? Eu, desde 2012, ligada à elaboração desses projetos. E é isso, eu acho que esses são alguns pontos centrais aqui do meu currículo, para a gente não se alongar demais. Eu vou devolver para a Dani. Obrigada, gente. Aí, falando um pouco, a gente já falou da empresa e tem várias outras pessoas super importantes na nossa equipe. Está aqui a Natália, que também é consultora, que também trabalha na área educacional. Está aqui a Thaís Watanabe também, que é a nossa consultora. Então, todas estão aí nessa jornada de muitos estudos e uma formação bastante completa. E aí nós temos todas essas vertentes aqui de atuação, né? Atualmente também trabalhando com plataforma de indicadores, diagnóstico, IFRS S1, S2, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então vamos lá, o nosso conteúdo, e por favor, quem tiver questões, podem colocar no chat, que a gente vai responder ao final. Um dos primeiros passos que a gente faz, né, quando vai entender um cenário, construir um relatório, ou construir situações para definir uma estratégia da empresa, entender qual é os mecanismos que podem influenciar aquele negócio, ou que o negócio influencia, a gente busca referências, né, mapeadas aí no mundo todo, porque tudo isso está interconectado, né? Nós estamos num mundo em constante mudança e que todas as questões estão interconectadas. Eu acho que vocês acompanham as notícias e devem ver como tudo que acontece em qualquer canto do mundo reflete no nosso dia a dia, né? E também as nossas ações, obviamente, refletem no nosso entorno, e a gente precisa estar ciente de todas essas questões, de como elas são conectadas, né? Um bem que a gente pode estar imaginando fazer, né, um impacto positivo, às vezes pode gerar um impacto negativo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já nos ensinam isso. E aqui é uma referência que a gente usa muito, que é o relatório do World Economic Forum, que sai todo início de ano, e que ele traz os riscos mais prováveis que vão acontecer no horizonte de 2 anos e no horizonte de 10 anos, sobre diversos aspectos. E são relatórios bastante completos que saem todo começo de ano e oferecem um panorama global que ajudam a mapear, né, riscos que muitas vezes as empresas precisam, né, ou podem não estar monitorando naquele momento, e a gente precisa entender esses cenários para poder incorporar. Então, isso é algo bastante importante, nós sempre exercitarmos, tanto como profissionais, né, como nos cenários de cada empresa que a gente atua. Pode passar, por favor, Nath?
Um outro conceito que, na verdade, a gente precisa entender também historicamente como que a gente chegou até aqui, né? Um dos conceitos muito interessantes é o conceito de externalidades. Esse professor Arthur Pigou, de Cambridge, desde 1920, ele já trazia que as externalidades provocadas pela produção dos produtos e serviços deveriam ser incorporados nos preços. E, com isso, muitos dos impactos que são causados pela produção desses produtos e serviços, como a poluição, o mal à saúde, poderiam ter sido revertidos ao longo do tempo, caso tivessem sido contabilizados e pudessem ser, de alguma forma, regenerados na natureza. Então, a gente faz uso, né, de muitos recursos naturais sem se dar conta de que eles têm um custo, né, e de que eles são finitos no mundo. Nós vivemos num planeta finito. Então, como nós vamos reverter todas essas perdas? Esse é o grande dilema que nós vivemos hoje, e eles estão se agravando, né? Então, são conceitos que vêm desde lá de trás, né? E que a gente precisa estar ciente também da história que nos levou até aqui, para que a gente possa entender o contexto de cada negócio que nós estamos inseridos, né? E ao longo do tempo, pode passar, Nath, por favor? é, Surgiram, por que que surgem, né, as normas, os padrões? Primeiro foram os padrões contábeis, desde da recessão de 1929, a grande recessão. A partir daí surgiram as normas contábeis internacionais para que as empresas trouxessem transparência para suas demonstrações financeiras. Com os escândalos ambientais também começaram a surgir os primeiros padrões de relato, né? Esse acidente ambiental, por exemplo, aqui da ExxonMobil, foi o que gerou a criação, algum tempo depois, da GRI, que primeiro nasceu nos Estados Unidos e depois migrou a sede para a Europa. E aplicada globalmente, a Amanda vai trazer uma estatística de uso aqui para mostrar para vocês. Então, esses escândalos sucessivos, né, que aconteceram e continuam acontecendo, eles vão trazendo do regulador, das políticas públicas, a necessidade de exigir das empresas maior transparência na sua prestação de contas, né? Por isso que vão surgindo mais padrões, mais normas, mais regulações, para que as empresas possam trazer uma maior transparência. Pode passar, por favor. Só que a gente depende muito, ao implementar essas questões dentro das empresas, da mudança cultural, né? Muitas vezes a gente é algo que precisa vir de cima, sim. Pode ser construído de baixo para cima, mas precisa ter apoio da alta administração. Mas se a gente vive uma cultura que não incentiva esse tipo de transparência, a gente vai ter maior dificuldade, né? Em muitas empresas tiveram até problemas seríssimos, né, de reputação, quebraram, porque tinham uma cultura que realmente não condizia com essa necessária transparência, que é um caso da Toshiba, que teve até que fechar a capital, por ter tido um problema muito sério cultural. Pode passar, por favor. E a gente vive hoje também com essa série de conflitos, guerras, por todo o mundo, muitas questões que estão, vamos dizer, desestabilizando as cadeias globais, né, tanto de fornecimento quanto de distribuição da maioria das empresas. Como lidar com essas mudanças sistêmicas? Como as empresas podem se adaptar, né? A gente, como pessoa, né, se adapta o tempo todo às mudanças. As empresas também são esses organismos vivos e elas estão sujeitas a todas essas mudanças.
Então, isso também precisa ser considerado, tanto na estratégia das empresas, nessa visão de longo prazo, que é tão difícil a gente ver, já estabelecido nas empresas uma estratégia de longo prazo, daqui 20, 30 anos, quais são os cenários, né, o que que pode acontecer, e também lidar com essas questões e turbulências no dia a dia. Tudo isso a gente precisa considerar nesse assunto quando a gente está falando dos nossos ciclos de relato, tá? Pode passar, por favor. Quando a gente está falando, por exemplo, das mudanças climáticas, da transição climática, que é algo que, assim, a maioria das padrões atuais, das normas, dão muita atenção para a questão climática, obviamente, né? Nós temos a opção de fazer mitigação, que é estabelecer ações para diminuir, para descarbonizar a nossa cadeia, e ações de adaptação. Ou seja, a gente vai precisar se preparar para o pior que vai acontecer, e a gente precisa adaptar as estruturas das empresas, das cidades. Só que a gente precisa entender também quais são o ponto de equilíbrio, né? Até quando a gente vai conseguir fazer ações de mitigação e quando a gente vai precisar realmente não vai conseguir mais fazer tanta mitigação e vai precisar fazer adaptação, porque os extremos climáticos vão ficar tão próximos um do outro que as estruturas não vão mais ser possíveis de serem recuperadas em pouco tempo. Então, a gente vai ter que erguer muros no mar para que a água do mar não invada nossas cidades litorâneas e diversos outros tipos de ação de adaptação. Aqui, nesse exemplo, está falando do ar-condicionado nas fábricas, porque não vai mais ser possível você trabalhar dentro de uma fábrica sem ar-condicionado. Então, tudo isso precisa ser considerado aí quando a gente está falando de ações de longo prazo, né? E nosso ciclo de relato também precisa considerar todas essas questões. Pode passar, por favor. Eu estou dando só uma visão geral e aí eu vou passar a palavra depois para a Sônia e para a Amanda e a gente vai falar um pouco mais especificamente das questões de relato, né? E quais são os impulsionadores dessa agenda, né? Quando a gente precisa ou iniciar ou incrementar dentro da nossa empresa o nosso conhecimento a respeito, o que que pode estar impulsionando essas ações de transparência nas empresas. A gente está vendo o aumento da regulação, né? Por um lado, isso a gente segue muito a visão europeia, né? Aqui no Brasil, e o Brasil está até tomando a frente de algumas regulações na área de transparência de relato, né? Tem uma questão muito interessante que é a competitividade, ou seja, os setores eles se comparam muito, né? Eles não querem que uma empresa, quando ela faz um relatório com dupla materialidade, o concorrente também quer fazer a mesma coisa, né? Então, há uma competitividade também dentro de cada setor para que as empresas persigam aquelas normas e padrões e estejam todas alinhadas de alguma forma. As próprias estruturas de relato também são muito dinâmicas, né? Vão mudando, vão trazendo novos padrões para serem implementados. Os investidores, que cada vez mais exigem transparência, né? A despeito da gente ter problemas políticos aí, os investidores eles não vão deixar de entender os riscos daquele negócio que ele está investindo. Então, ele exige aquela transparência justamente para saber se ele pode deixar o dinheiro dele lá investido e acreditar naquela tese de investimento, né? Nós temos as novas gerações também que já exigem, já no consumo, né, dos produtos e serviços também, que tenham essas características. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz só rapidamente o papel da governança, a governança corporativa, que ela pode ser uma governança
com conselho de administração, conselho consultivo, tem diversos tipos de estruturas conforme a organização. Você adequa, né, a sua governança, mas de qualquer forma a governança é exigida na maioria dos padrões, né, em todos os padrões, na verdade, né? E aí, tem alguns sinais de que a empresa realmente incorpora uma governança na sua estratégia. Quer dizer, será que ela atrela a remuneração variável dos executivos àquela estratégia de longo prazo? Isso está contemplado na sua estrutura de governança? São questões que a gente avalia e pode até estabelecer como uma meta, caso a empresa ainda não esteja implementando, como bastante importante para que essas metas sejam cumpridas. Pode passar, por favor? E aí tem alguns sinais também, alguns dados interessantes, né? Como eu falei no começo, todos nós dependemos da natureza, todos nós usamos os recursos naturais. Aqui é uma pesquisa da S&P de 23 falando que 85% das maiores companhias globais dependem da natureza, mas, por outro lado, só 2% tem nos seus conselhos membros que demonstram alguma experiência em tópicos como clima e biodiversidade, por exemplo, uma pesquisa de 2024. Então, vejam como às vezes, contraditório, né, a estrutura de governança da empresa, em relação ao necessário conhecimento que ela precisa ter para fazer as mudanças e a transição. Tá? Pode passar, por favor. E o ser humano, né, ele tem uma dificuldade um pouco grande, né, de mudar os seus hábitos, né? Isso é explicado pela ciência comportamental, né? Eu não sou especializada nisso, mas é um assunto bastante interessante da gente entender um pouco, porque isso move muito a dinâmica das empresas, move muito a dinâmica das pessoas. Isso influencia a implementação de uma nova cultura, uma cultura de transformação, uma cultura de integração entre as áreas, né, tão necessária para que a gente consiga implementar as normas e padrões hoje e ter um relatório que reflita essas questões da empresa, né? Pode passar, por favor. Então, isso precisa fazer parte também de um trabalho das lideranças da empresa. Precisa ter uma liderança bastante consciente dessas questões e ter uma ação individualizada com as pessoas, né? Que a questão cultural é uma questão, às vezes, individual, você encontrar as motivações de cada pessoa. Aqui é uma pesquisa feita na Europa sobre os hábitos de consumo das pessoas, né? E como fazer para que elas mudem os seus hábitos e consumam menos energia, por exemplo, menos água, e como é difícil a gente fazer isso, né? E isso já está até nos livros, inclusive. Pode passar, por favor, Nath. Tem cidades, por exemplo, que passaram por desastres, e elas continuam vivendo em negação. É o título desse livro aqui, da esquerda, né? Como as emoções deixam as pessoas atreladas àquele local onde ela morou a vida inteira, só que aquele local já não é mais habitável, né? É muito interessante isso. E esse outro livro do lado direito fala sobre as migrações que já estão acontecendo nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, devido às questões climáticas. São lugares que não dá mais para morar lá dentro, porque você não consegue produzir, você não consegue trabalhar, e as pessoas estão mudando, seja pelos incêndios constantes, seja pelas secas e diversas outras questões. É muito curioso. Pode passar, por favor. E a gente sempre tem que lembrar, né? ah, Lá atrás foram estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se transformaram aí desde o seu nascimento. Em 2015, eles mudaram e tem a cara que tem hoje para serem atingidos até 2030, que já está batendo na nossa porta. Como foi difícil, né, a evolução.
dos ODS, né? E as empresas elas procuram verificar como elas estão contribuindo com cada meta decorrente de cada ODS, mas a gente ainda tem um trabalho gigante ali em cada um dos ODS, que pode ser que essa agenda seja inclusive estendida, mas é para entender que a dificuldade que as empresas, as pessoas têm de entender a emergência que a gente está vivendo, né? E com isso eu vou passar a palavra aqui para a Sônia. Obrigada. E por que, né, que tudo isso também está sendo trazido, né? A gente já tem há muito tempo regulação relacionada aí aos tipos de relato, o que se deve observar em termos de transparência, né? E de acordo com o setor da empresa, a sua forma jurídica, né? O tipo de empresa. Então, isso a gente já vem tendo há muito tempo, o GRI é muito antigo, ele voluntariamente, ele é voluntário, as empresas relatam, né, em conformidade com o GRI, de forma voluntária, mas aqui a gente já tem, olha, desde 2016, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que diz o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, né, e da economia mista e suas subsidiárias? Ele diz que elas devem observar, dentre vários requisitos de transparência, que elas divulguem anualmente um relatório integrado ou de sustentabilidade. Veja, o relato integrado ele data de 1994, né, o relato integrado. Foi o primeiro relato integrado feito na África do Sul. 97 o GRI. E eles já estavam sendo feitos, né? E em 2016 sai essa lei federal dizendo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista deveriam utilizar um ou outro, né? Quando ela fala no mínimo, né, os requisitos, mas divulgar ou um ou outro. Parece uma obrigatoriedade, né? Porque ela fala que tem esses requisitos, né? E aí, um pouco mais para frente, a CVM, que traz aí a regulação das companhias abertas, ela já falava que quando as organizações, as companhias abertas, decidissem elaborar o seu relato integrado, então, realmente sem uma obrigatoriedade, eles deveriam, ele deveria ser objeto de asseguração, né? Por auditor independente e tal, registrado ali na CVM. Então, o relato integrado também está aí visto e posto nessa época, né? E como se não bastasse, as questões de sustentabilidade das métricas ISG, também a CVM fala que as empresas listadas brasileiras devem reportar muitas métricas, né? Quando elas forem fazer o seu formulário de referência, ou justificarem por que não estão reportando essas métricas, né? Então, isso também já vinha acontecendo. Pode passar, Nath, por favor? E aí a gente vai ter a tão falada CVM de 2023, né? A 193, né? Que ela dispõe sobre os relatórios de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão internacional que foi emitido pelo ISSB, né? E essa organização do IFRS, que é o IFRS, né? Ela nada mais fez que, já sendo uma instituição com tradição na área contábil, ela trouxe para si as diversas normas e frameworks para apoiar aí a sua norma
que ela inaugura, né, que é essa IFRS S1 e S2, e a CVM logo adota, né, a adoção dessa norma, tanto em caráter voluntário quanto de forma obrigatória, né? Então, o caráter voluntário já está rolando, né? Já tem empresas que relataram, assim, a Vale, a Renner, né? Então, a partir do exercício de 24 já estava no período voluntário, né? Então, todos que estão nesse período estão relatando agora em 2025, né? E isso é para as companhias abertas, os fundos de investimento e as companhias securitizadoras. E em 27, né, exercício social 26, as companhias abertas têm obrigatoriedade de relatar o IFRS S1 e S2, que no Brasil eles tomaram o nome de CBPS 0102. Né? Então, aqui embaixo nós temos 3 resoluções que tratam dessa resolução 93 da CVM, né? Uma delas adotando as normas brasileiras, né, que se originaram do padrão internacional, e alterando ligeiramente as datas de divulgação. Né? Então, quem relata de forma voluntária pode relatar até setembro, né, se o seu exercício social se encerrar em 31 de 12 do ano ainda voluntário. Né? Antes era junto com o formulário de referência, que dá mais ou menos em junho. Né? Então, as empresas ganharam um tempinho aí de forma voluntária. E aí, da forma obrigatória, também tem um escalonamento aí, né? Que no primeiro ano, junto com o formulário de referência, e no segundo ano, 3 meses do em até, né? 3 meses contados do encerramento do exercício social, ou na mesma data das demonstrações financeiras, o que ocorrer primeiro, né? Lembrando que a CVM todo ano tem o calendário ali das suas obrigações, né? Que ela divulga. Pode passar. E aí, a gente quis trazer aqui uma resolução que é de 24, que é do Conselho Monetário Nacional. E ele traz um adendo aí, né, à CVM, porque ele fala que as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central brasileiro, né, registradas como companhia aberta, o que já falava a CVM, mas também aquelas que sejam líderes de conglomerado prudencial, né, enquadrado no segmento 1, S1, 2, S2 ou 3S3, que devem trazer aí o seu relatório seguindo o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS 1 e 2, né? E aí as obrigatoriedades a partir do exercício de 26, né, seguindo a CVM, para as instituições que sejam líderes de conglomerado ou abertas, né, enquadrado no S1 ou S2, e a partir de 28 para as demais instituições. Então, vejam que outras regulações vão se agregando aí a CVM 193, né, tornando às vezes outros segmentos, outros setores, né, cobertos por essa normativa, né? Pode passar. E aí, o que mudou com tudo isso, né? Mudou que o IFRS, líder aí nos estándares, né, nos padrões contábeis, que é esse IASB, né, que é a grande tradição do IFRS, quando ele cria o seu braço de sustentabilidade, que é o ISSB, ele traz para si, né, sob o seu guarda-chuva, importantes
importantes estruturas e padrões e normas também voltadas de sustentabilidade, né, voltadas para a questão financeira, né? Então, nós temos o relato integrado, que já existia, vai continuar existindo por si só, mas hoje integrado no IFRS, o SASB da mesma forma, né, que já existia, continuará existindo e está integrado, o TCFD a mesma coisa, inclusive tem uma regulação do GR-SAC, que já pedia o uso do TCFD, né, do estudo de riscos climáticos. E a diferença, né, a grande diferença são esses dois caderninhos aí, né, que nós temos já a sua versão nacional, que transforma esses riscos e oportunidades, sejam eles climáticos ou mais gerais, em repercussões financeiras, né? Como isso se espelha nas demonstrações e nos balanços contábeis, né? Ele faz isso, né? É essa a grande passo a mais, né? Que essas normas lançadas pelo IFRS trazem, né? Pode passar. E aí eu passo para a Amanda, que ela vai trazer um pouquinho do cenário brasileiro desses padrões. Então, vamos ver aqui. A gente tem um estudo que é periódico da IFAC, que tenta levantar dentro de um universo uma amostra, né, por país, são vários países que fazem parte dessa pesquisa. No Brasil, são as 50 maiores empresas, né, brasileiras em receita. E aí, dentro dessa amostra, que é uma amostra interessante, qualquer estudo, claro, ele vai ter limitações e ele tem potencialidades, digamos, né? É lógico que aqui, por ser uma amostra, você não consegue absorver, por exemplo, como que empresas menores estão em termos de reporte, de uso de padrões diferentes, mas aqui a gente tem uma visão das 50 maiores empresas brasileiras, né? Então, embora esteja em inglês, porque o estudo de fato está em inglês, esse resultado que a gente vê na tela, e que eu vou chamar a atenção para alguns pontos, ele é para o nosso cenário brasileiro. Então, vamos ver aqui algumas coisas interessantes aqui. Uma é que aqui a gente tem, olhando embaixo, antes de olhar aqui os tipos de relato, embaixo a gente tem padrões utilizados, normas e padrões. Então, nós temos GRI, temos o SASB, temos os ODS, né? O SDG, o SDG são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem o TCFD, que é uma estrutura voltada para a questão climática, que a Sônia comentou. E tem também, por último, aqui o uso múltiplo dessas normas, né? Então, GRI é um uso quase unânime para as empresas brasileiras, né? E não só para as brasileiras, isso é mundial, já faz muitos anos que o GRI ele segue sendo uma das normas mais utilizadas para relatórios de sustentabilidade. Não à toa, muitos de nós conhecem o GRI, né, ele é bem popular. Então, ele é realmente um conjunto de normas que é amplamente utilizado, né? E aí a gente tem o SASB, que curiosamente, porque a gente tem aqui 2019, 2022 e 2023 nessa pesquisa, né? Ele tem é só para facilitar a nossa visão aqui, né? Por isso que a gente vê esse abismo entre 2019 e 2022 no uso do SASB. O SASB era pouco difundido em 2019, ele foi aumentando em 2020 e 2021, e em 2022, 86% dessa amostra de 50 empresas passaram a fazer os seus relatórios utilizando o SASB. O SASB é uma norma que também é utilizada nos relatórios de sustentabilidade, mas que tem um viés principalmente voltado para o mercado financeiro, para o investidor, né? Então tem um viés um pouco mais financeiro, e é uma norma que ganhou bastante popularidade nesses últimos anos. Os ODS também já eram amplamente utilizados, não é uma norma, né? Mas têm sido amplamente utilizados também dentro das estruturas de relato para tentar aproximar um pouco a organização
do contexto mais amplo de sustentabilidade no qual ela está inserida, né? Então, é um exercício que busca alinhar a empresa a essa agenda de sustentabilidade um pouco mais ampla. Então, sem dúvida, é fundamental a gente fazer os nossos reportes usando também os ODS como uma bússola, né? E não à toa a gente vê também que 98% das empresas em 2023 faziam uso dos ODS. O TCFD também, assim como o SASB, ele teve um aumento bem grande também. E o uso múltiplo, isso é interessante, porque para muitos, de repente, pode gerar, com certeza, gera, a gente sabe que gera. Gera confusão, gera receio, porque são muitas normas diferentes. E aí você fala, mas o que que eu faço com tudo isso? Como é que eu integro isso? E existe a possibilidade da gente fazer um uso múltiplo dessas normas, né? Então a gente também vê que esses relatórios dessas empresas aqui do estudo, grande maioria faz uso de mais do que uma norma, mais do que um padrão. Então, devem combinar GRI e SASB, ou GRI com o TCFT, né? Enfim, usa padrões diferentes, ou usa GRI, SASB e ODS, né? E assim por diante. Então, acho que isso é legal da gente ver quais têm sido essas tendências, né? No uso das estruturas. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é para o uso, para o formato desses relatórios. Então, esse gráfico de cima na horizontal, ele mostra para a gente também que nos últimos anos o formato do relato integrado, que a Sônia até já comentou, ele ganhou mais popularidade também. Ele passou de 36% em 2019 para 70% da amostra em 23. Então ele dobrou, né, o uso dele. Ele se popularizou, enquanto que o relatório de sustentabilidade sozinho, né, puramente enquanto formato, ele diminuiu um pouco, né? Isso não significa que esse relatório integrado ele não incorpora sustentabilidade, não, né? O relato integrado ele tem uma característica muito forte de integrar as informações financeiras com as não financeiras e ele tem o viés da sustentabilidade muito forte também. A questão aqui que a gente visualiza é uma tendência da gente integrar mais as informações de sustentabilidade com as informações financeiras, outras informações que ajudam a gente a enxergar como que a empresa gera valor, não só puramente a partir do olhar da sustentabilidade, né? Então, existe essa tendência bastante forte, né? Que, de alguma forma, pode colaborar para o reporte das novas normas. Pode passar, Nath, por favor? Que são essas novas normas do IFRS, S1 e S2, aqui um pouquinho maior, né, do que nos últimos slides, só para destacar elas. Então, são normas que têm a ver com sustentabilidade, sim, mas são normas que têm o viés financeiro, das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. E daí a gente pode, então, se perguntar, então, agora que essas normas chegaram, a gente deixa de publicar os nossos relatórios usando outras normas? Pode passar, Nath. Né? Então a resposta é não. Existe sim essa sopa de letrinhas, mas existe a possibilidade da gente integrar padrões, né? Cada empresa está num nível de maturidade e vai encontrar o seu próprio caminho, a sua própria solução para incorporar um e outros padrões, ou um ou outro padrão. Isso vai depender muito do contexto, vai depender muito do perfil, né? Várias coisas. Mas o fato é que precisa se partir de algum lugar e todas essas normas e padrões, inclusive as que a gente mostrou no slide anterior, são super válidos, né? E aí pode ser que uma empresa aberta, por exemplo, ela certamente vai ter que reportar usando o IFRS S1 e S2, né, que a gente mostrou, e ela pode seguir utilizando de forma, por uma demanda regulatória ou não, esses padrões, né? Ela pode integrar num único relatório, ou mesmo publicar relatórios diferentes, ou um diferente do outro, existem possibilidades. Mas o fato é, nada está substituindo nada aqui. A gente pode fazer um uso múltiplo dessas normas. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante que a gente quer deixar, né, aqui nesse webinar, porque de fato, esse conjunto tão grande e sempre mutante de normas dentro
desse universo dos relatórios de sustentabilidade gera insegurança, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí eu passo novamente para a Sônia, a gente faz aqui vai passando a bola de uma para outra, e a Sônia agora vai seguir com vocês. Pode passar, Nath, por favor. Ah, não, desculpa, tem mais um ponto que eu acabei não comentando. Aqui é um exemplo de integração. Então, falando dessa questão de uso múltiplo das normas, a gente tem. Isso aqui é uma notícia super, hiper fresca, tá? Porque é o seguinte: a gente tem a norma 102 de mudanças climáticas, que acabou de ser lançada pela GRI, e tem a 103 de energia também. Faz menos de um mês que essas normas saíram, e é muito legal. Foi um processo de bastante tempo de é, trabalho da GRI, né, em cima dessa norma, para que ela ficasse uma norma atual. O GRI nunca teve uma norma de mudanças climáticas. A gente sempre se pautou nas normas de energia, emissões, né, para poder relatar esse assunto. Então, hoje a gente tem uma norma específica para o tema das mudanças climáticas, que fala de muitos assuntos que são super atuais, que já eram trazidos, por exemplo, dentro do TCFD. Então, planos de transição climática, plano de adaptação climática e vários outros assuntos super importantes e atuais estão nessa norma. E muitos deles também estão na IFRS S2, que é voltada para a questão climática. Então, um exemplo é o plano de transição. Ambas falam disso. Então, a gente não precisa duplicar a informação, muitas vezes. Às vezes, é só uma questão da lente que a gente está utilizando para olhar para aquele assunto. A IFRS S2, ela vai focar nas informações de clima que têm mais relação com os riscos que afetam ou que podem, né, afetar a organização financeiramente. A norma GRI, ela tem um olhar mais ampliado em relação aos impactos, não só aos riscos, né, mas aos impactos da organização e como que ela está lidando com esses impactos, o plano que ela está adotando para mitigar, para se adaptar, né? Então, o viés pode variar um pouco, ligeiramente, mas o assunto é o mesmo e a organização consegue fazer um mesmo reporte em cima desse mesmo assunto, né? Então, esse é um exemplo de integração. Daí, desculpa, Sônia, agora eu passo para você novamente, né? Então, passa, Nath, por favor. Então, agora, como se preparar, né? Esse é o título desse webinar, né? Então, e agora, né? Temos tantas letrinhas, tantas estruturas, tantas normas, né? O que fazer, né? Pode passar, Nath. E aí, a primeira coisa é você entender quem é você, quem é a sua empresa. Ela é uma empresa listada, ela é uma empresa aberta, ela é a do terceiro setor, ela é uma seguradora, ela é um banco, ela é uma instituição financeira, ela é uma empresa fechada. Então, essa análise vai trazer para ela quais são as suas demandas regulatórias, né? A qual regulamento ou norma ela está inserida, né? E a partir daí ela vai poder iniciar a sua escolha de por onde ela vai começar. Se ela é uma empresa aberta, ela já está aí com uma regulação obrigatória do IFRS. Se ela é uma empresa pública, ela tem o estatuto das empresas públicas, né, que fala do relato de sustentabilidade e ou de um relatório de sustentabilidade. E se ela é uma empresa de economia mista, a mesma coisa. E se ela é uma empresa de economia mista aberta? Então, além disso, ela tem aí uma regulação mais forte que é do IFRS, né, para as companhias abertas. Então, provavelmente, ela já cumpre a do estatuto e passa a cumprir também da CVM 193. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Vamos ver o segundo ponto. Pode passar, Nath, por favor. O segundo é realizar um diagnóstico para identificar, ela já sabendo o que ela precisa fazer, ela precisa saber como ela vai chegar, quais as lacunas que ela tem para alcançar o objetivo a ser alcançado, né? Então,
ela deve identificar a partir de onde ela está e aonde ela quer chegar, né? Quais são as principais lacunas, né? Então, se você é uma companhia aberta e só faz um relatório de sustentabilidade, você tem que ter algumas etapas, você precisa avaliar, né, ter um diagnóstico para identificar quais são esses passos que devem ser dados para chegar lá, né? Aqui a gente traz do lado esquerdo um diagnóstico da plataforma da Bridge 3 junto à Auroro, que faz esse diagnóstico voltado para o IFRS S1 S2, né? Traz aí a maturidade da empresa e quais as lacunas, né? Que ela tem em toda a estrutura desse IFRS. Feito isso, outra coisa, ou não só feito isso, né, em paralelo a isso, ela tem que conhecer as normas, conhecer as estruturas, né, participar de treinamentos da equipe de relato e a alta administração, para conhecer aquelas normas e estruturas pelas quais ela vai relatar. Pode passar. O outro ponto, depois disso, você vai ter que estabelecer um plano de ação a curto e médio prazo, né? Então, esse plano pode começar até ser o primeiro ponto, né? Que o plano pode estabelecer, ela fazer esse diagnóstico, ela se preparar, né? Se capacitar e depois começar o seu processo num caminho que seja de 1, 2, 3 anos, né? Cada ano implementando um passinho a mais, né? Se tornando mais madura, né? E para isso ela tem que prever recursos financeiros e humanos, né, necessários para essas ações, né? Então, o que a gente recomenda, né, para se começar é isso, é conhecendo, fazendo uma análise de gaps da organização, sabendo aonde ela tem que chegar para estabelecer um plano de ação para que isso ocorra, né? Pode passar, Amanda? Aí, assim, a gente puxa o gancho aqui para um conceito importante, que é o da dupla materialidade, que a gente não vai aprofundar, mas é um pontinho dentro desse plano de ação, certamente, que a organização vai ter que fazer. Porque se a gente está falando de um ecossistema que está mudando, se a gente está falando de relatórios que cada vez mais estão integrando informações financeiras com não financeiras, a gente viu o cenário brasileiro, né, as estatísticas, o uso das normas que tem mais esse viés também do olhar financeiro. Então, a gente precisa não, né? Na verdade, não é que precisa, dependendo da empresa, precisa, ou então pode ser recomendável adotar o conceito da dupla materialidade, que é uma materialidade que é o seguinte. Primeiro, a materialidade é aquilo que é mais relevante, é mais importante, significativo para a organização gerenciar. São aqueles temas que ela precisa priorizar para fazer sua gestão e para fazer a apresentação dessa gestão no seu relatório de sustentabilidade. E a gente tem uma materialidade que pode ser uma materialidade de impacto e uma materialidade financeira. São formas diferentes, né? A materialidade de impacto é como que a empresa impacta a sociedade, a economia, o ambiente. E a financeira é o inverso, é como que o ambiente, a economia, a sociedade impactam a organização. Então, de alguma forma, a materialidade de impacto ela tem um viés mais ligado às informações em geral, não financeiras, e a materialidade financeira ela vai tentar trazer para perto aquilo que pode afetar a organização financeiramente, né? Gerar riscos ou mesmo gerar oportunidades. Então, o conceito da dupla materialidade ele pode ser uma boa ponte para que a gente consiga fazer um relatório que está tanto alinhado às normas como o IFRS S1 e S2, por exemplo, quanto alinhados a normas como o GRI, né? Ele promove essa ponte. Ele pode ser
um ponto, uma boa ponte, um bom caminho a ser tomado dentro desse conjunto de ações que a empresa precisa adotar. E aí, para fechar, antes de eu passar para a Daniela, pode passar, Nath? A gente quer deixar uma mensagem que é o seguinte: a gente tem essas mudanças que a gente tem visto, e tem até em relação à nossa conjuntura econômica, né, geopolítica, e aí às vezes surgem notícias ou surgem opiniões, né, que vão na linha de que o ESG está sendo enfraquecido, que vai deixar de existir, que ele deixou de ser importante, por exemplo, né? E na nossa visão, né, isso não aconteceu. Existe sim altos e baixos, né, dentro do campo do ESG, mas ele segue sendo fundamental, até porque a gente depende, né, de todos esses pilares para que as coisas funcionem bem. A Daniela deu exemplo do quanto a gente depende da natureza, né? Que a natureza é suporte para a vida, para a economia e assim por diante. Então a gente não tem como fugir de lidar com as questões que estão ligadas à sustentabilidade. Isso é fato, fato, né? Quando a gente aterrissa na questão dos relatórios de sustentabilidade, pode gerar também com esse boom do IFRS S1 e S2 que chegou, né, com a regulação internacional e aqui no Brasil, a regulação da CVM também, demandando das empresas um relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, pode dar a entender que agora a gente não precisa mais reportar, fazer relatórios de sustentabilidade mais amplos, né? Porque o que está se demandando é isso. E não, então, de novo, uma coisa não substitui a outra. A gente continua tendo espaço para fazer, sim, esse relatório. Se for, por exemplo, uma empresa de capital aberto que vai ter essa demanda, ótimo, ela vai fazer esse relatório. Mas ela também pode, ela e outras empresas, inclusive organizações do terceiro setor, podem continuar fazendo seus relatórios e fazer seus relatórios de sustentabilidade na perspectiva mais ampla, não só com o foco financeiro. Então, a gente não está trocando uma coisa pela outra. Todas essas visões têm espaço, tá? E aí entra o stakeholder, que é, de fato, o principal usuário da informação que a gente publica dentro do nosso relatório de sustentabilidade integrado, o IFRS, o que for, né? Então, essa visão multi-stakeholder, a gente está fazendo relatório para quem? Não é só para o investidor. O investidor, ele é, sim, o principal usuário de um relatório IFRS S1 e S2. Ele é o principal usuário de um relatório que está, por exemplo, utilizando uma norma SASB, mas ele não é o principal usuário de um relatório de sustentabilidade mais amplo. Então, fornecedores são stakeholders, os clientes são stakeholders, o governo é um stakeholder, parceiros, ONGs, os funcionários da empresa também são stakeholders, a mídia, né? Então, a gente tem uma infinidade de stakeholders que estão interessados em informações que não são só aquelas informações que têm viés financeiro, muito pelo contrário. Então, a gente também queria deixar esse recado, né? Essa nossa percepção em relação a esse assunto, e aí eu vou passar para a Dani poder fazer o encerramento. Obrigada. Bom, muito obrigada, professoras aqui, a todos os participantes. Aqui é um pouquinho da nossa agenda de cursos, os próximos cursos que vão acontecer. A gente tem cursos ao vivo, cursos que você pode fazer no seu ritmo também. A Natália aqui conversa com você se tiver qualquer dúvida. Nós temos cursos em company também, principalmente agora com as normas IFRS S1 S2. Tem surgido aí a necessidade da alta administração ter ciência, como a Amanda trouxe, da sua responsabilidade, como ela vai acompanhar todo esse processo. Aí, nesse sentido, antes de começar o sorteio, que eu acho que está todo mundo esperando aqui ansiosamente, a Mariana vai conduzir o sorteio para nós, desse livro maravilhoso aqui, A Terra Inabitável.
a gente procurou, com essa apresentação, responder a maioria das perguntas que foram trazidas no momento da inscrição de vocês. A Amanda já respondeu as questões que vieram aqui no chat. Então, só aqui resumindo um pouco das questões que vieram de vocês pela inscrição. Só comentar a questão de quando o relatório precisa ser publicado. Aí depende, né? Depende do tipo da empresa, que foi aquele slide que a Sônia trouxe. Se você está sujeito a uma regulação, se a sua empresa é uma companhia aberta, você precisa publicar o mais próximo possível das suas demonstrações financeiras, sempre no primeiro semestre, né? Mas se você não é uma companhia regulada, você tem aí a possibilidade de publicar um pouco mais tarde, né, no início do segundo semestre, mas como a gente sempre traz aquela visão do passado, né, se eu estou relatando esse ano em relação ao ano passado, não é bom que a gente deixe passar tanto tempo, né? Então, essa é o tempo ideal, é o tempo de você conseguir reunir as informações, fechar suas demonstrações financeiras, fechar todos os seus números e dados e informações e conseguir construir o seu relatório num cronograma aí bastante acompanhado aí de perto pela equipe que vai ser responsável, né? É um desafio, né? A gente todos aqui que estão envolvidos com relatório sabem que é um desafio grande. Aqui eu acho que é um pouco disso, o restante a gente trouxe aqui para vocês na apresentação. A gente trouxe justamente a questão das novas normas de clima e energia da GRI, porque a Senira foi a que trouxe a pergunta aqui quando ela fez a inscrição. Então, a gente vai dar um tempinho para quem quiser trazer mais alguma pergunta, mas eu acho que a gente vai fazer o sorteio então, aproveitando que estão todos aqui, do nosso livro. Obrigada, então, pessoal, pela participação. Até uma próxima vez. Bom, Tchau, ótimos gente. ciclos de relato para vocês aí no segundo semestre. Qualquer coisa, Até estamos. mais. Sucesso.